Boa noite a todos. Sempre uma satisfação poder estar aqui à frente, podendo trazer alguma mensagem, compartilhar algumas informações que a gente tem o privilégio de acessar através aí da codificação da doutrina espírita e de todas as obras que foram, que vieram a partir da codificação kardeciana. Já tinha considerado assim que estar fazendo uma exposição no dia em que se comemora o aniversário de Jesus é uma responsabilidade muito grande, é uma data simbólica, é uma data que serve para lembrar aí do nascimento do Cristo, mas encaro assim como uma responsabilidade muito grande e no exercício de pensar que tema seria mais conveniente para estar trazendo essa noite, acabei decidindo assim tratar da paz, o tema paz. E coincidentemente, hoje quando assisti um trechinho lá do noticiário, tive a oportunidade de verificar que essa foi a abordagem do Papa Francisco na Missa do Galo que ocorreu na madrugada dessa noite, tratou da paz. Aqui, o que a gente vai tratar é um pouco diferente do que foi o foco do Papa, né, em função aí dos conflitos que estão existindo no planeta nesse momento. Conflitos sempre há, mas tem dois em maior evidência, que são as guerras que estão ocorrendo no Oriente Médio e lá entre Rússia e Ucrânia. Mas os conflitos estão espalhados por várias partes do mundo e não são um fato necessariamente atual, eles são uma constância. Nesse sentido, acabei me deparando com uma mensagem que está no livro Pão Nosso, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e a mensagem é ditada pelo Espírito Emmanuel. E o título dessa mensagem, que eu também diria que é o título da palestra de hoje, é Tenhamos Paz. A mensagem começa com uma citação de Paulo lá, acho que é a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte, é bem curtinho, diz assim, tende paz entre vós. E na mensagem de Emmanuel ele diz o seguinte, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servindo por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Aqui Emmanuel também faz uma observação, e se refere à questão de guerra. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade mais velhos na experiência e no conhecimento aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial no pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem.
Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. As mensagens do livro Pão Nosso, pelo menos a impressão que eu tenho, elas são curtas, mas dentro dessas poucas frases existe assim muita informação, vamos dizer, subliminar, muita informação que a gente precisa estar raciocinando em cima. Então a ideia hoje é pegar, foi trazer essa mensagem que tem a ver com o propósito de falar sobre paz no dia em que comemoramos o nascimento de Jesus e procurar desdobrar um pouco essas informações que Emmanuel nos traz aí através dessa mensagem, pegando trecho a trecho dessa exposição feita por ele e tecendo alguns comentários, algumas reflexões sobre o que ele nos apresenta. Então, na mensagem de cara, ele já aponta a impossibilidade atual do clima de paz perfeita no planeta Terra. E ele atribui essa impossibilidade, essa dificuldade do clima generalizado de paz à imperiosa ainda ignorância das criaturas. No nosso planeta, um planeta em fase de transição, ainda há predominância da ignorância sobre a lucidez, sobre o amor. Aqui entendamos o mal como uma expressão da ignorância. O mal nada mais é do que a ignorância, o desconhecimento, o primitivismo ainda dominando no nosso planeta. Mas por que isso ocorre? Por que a ignorância ainda predomina? Porque a coletividade, o conjunto dos seres humanos que habitam esse nosso planeta, ainda está nessa condição de ignorância, de não despertar para as potencialidades que tem. Ele cita, como outra causa dessa impossibilidade, pelo menos momentânea, do clima de paz generalizado no planeta, a belicosidade, esse impulso que a gente tem de disputa, movido pelo egoísmo, que faz com que surjam os conflitos. Se a gente pensar numa escala maior, as guerras são exemplos desses conflitos, mas essa belicosidade não está se referindo exclusivamente aos exércitos, não. A belicosidade, esse impulso de competição, de um querer sobrepujar o outro, estão nas nossas relações do dia a dia. E tudo que aqui for falado em paz se refere nas relações mais simples que desenvolvemos no dia a dia. A possibilidade e a razoabilidade do desenvolvimento da paz interior diante dos conflitos que envolvem as criaturas no dia a dia. Não há como transformar essa atmosfera que hoje não é de paz em atmosfera de paz se a gente não conseguir fazer essa transformação dentro de nós mesmos, nas nossas atividades mais simples, porque a paz só vai predominar no mundo, na coletividade, quando ela for uma constância, quando ela predominar dentro de cada criatura. Pois é o conjunto dos sentimentos e ações de cada criatura que faz a atmosfera do nosso planeta ser da forma como é. Na mensagem, Emmanuel fala algo muito interessante, que diz assim que as mentes encarnadas são núcleos do governo espiritual. Então todos nós não somos assim mera massa de manobra. Todos nós encerramos em nós mesmos assim um potencial gigantesco de sermos agentes transformadores da realidade que nos cerca. Nós temos esse potencial, nós temos essa capacidade. No entanto, isso, por estarmos submetidos àquilo que os nossos sentidos percebem, aquilo que nós conseguimos perceber nas nossas relações, esse potencial ele pode se expressar ou não. Somos, sim, em potencial, criaturas com uma capacidade de mudança muito ampla.
Só que essa capacidade vai ser maior ou menor de acordo como for, assim, a educação dos nossos sentidos, a educação que nossa mente tem para poder perceber os fatos que nos cercam. Quando cada mente, né, estiver dominada em si mesma, movimentando-se rumo ao legítimo bem, os conflitos humanos serão banidos do planeta. Depende única e exclusivamente do ser humano, e é claro que nesse sentido que nós contamos, nós estamos sempre sob o amparo, mas ninguém pode agir por nós. Está sob assim a nossa vontade, depende única e exclusivamente de nós mudar a atmosfera espiritual em que nos encontramos. Nós podemos estar numa região de conflito, tendo paz em nós mesmos. A gente não depende do meio para transformar o nosso clima interior. É claro que no meio de conflitos, a probabilidade, a tendência é sempre maior de nós cedermos a tudo aquilo que nos cerca. Mas isso não é uma fatalidade, não é uma obrigatoriedade de que isso ocorra dessa forma. E por isso é a necessidade do desenvolvimento da paz conosco mesmo. Esse olhar para dentro de nós mesmos, buscando fazer essa transformação do nosso campo íntimo. A necessidade da educação da visão, como ele fala na mensagem, da audição, dos gostos e dos impulsos são a base para essa transformação. Por que a necessidade de educação da visão, da audição, dos nossos sentidos, né, dos nossos gostos e dos nossos impulsos? Porque dependemos desses sentidos, nós recebemos as informações à nossa volta, do mundo que nos cerca, através dos nossos sentidos. Só que se os nossos sentidos não são educados, nós estaremos correndo grande risco de estar distorcendo, né, recebendo informações deturpadas. Em muitas situações nós acabamos interpretando tudo que nos chega conforme o nosso clima interior. Nós anotamos as situações e as paisagens com a luz ou com a treva. Ele fala isso na mensagem, né? Com a luz e com a treva que nos absorve a inteligência. Percebam, quando duas pessoas estão numa conversação em que predomina o descontrole, em que de repente está ali instalada a cólera, uma pessoa está nervosa, brava com a outra, quando a outra pessoa fala, se o clima interior dela está assim pautado na cólera, na raiva, né, no sentimento assim de combater o outro, a gente interpreta tudo errado. Aquela frase que é direcionada para trazer uma informação, a gente distorce completamente e geralmente tende a transformar aquilo que não seria algo impactante, negativamente impactante, em algo assim ofensivo. E a gente devolve com ofensa. Então, por isso a necessidade assim, de olhar, por que educar a visão? Porque a gente não tem que prestar atenção no mal. A gente não tem que focar no mal da outra criatura, daquela que está bem próxima, daquela que faz parte da nossa família, daquela que compartilha o mesmo ambiente de trabalho, daquela que age não em conformidade com a educação. Se a gente não educar a visão para olhar só para o lado bom das criaturas, a gente vai ter grande dificuldade de instalar a paz na gente, porque a gente vai, assim, aquilo que nos irrita vai estar sempre nos cutucando. Eu estou focando só no lado negativo da pessoa. Como é que eu vou conseguir instalar paz em mim mesmo se o meu foco está só no lado negativo do outro? Quando eu ouço só aquilo, quando eu dou ouvidos, existe a palavra que é chamada ouvidar. Ouvidar é não dar ouvido, né? não dar atenção. A gente deve ouvidar aquilo que
é uma infelicidade dita pelo outro, por aquele que está estabelecendo o diálogo com a gente. É não dar bola, poder ser um sinônimo. Não dar bola para qualquer tipo de comentário maldoso, comentário descabido. Porque se a gente dá ouvidos, a gente, assim como na visão, ao focar o erro do outro, a gente acaba mergulhando naquilo que é negativo, dando atenção àquilo que é negativo e já nos bloqueamos, né, para qualquer sentimento de compreensão. Então, por mais que nossos sentidos percebam uma frase mal colocada, uma frase ofensiva, depende de nós aceitar aquilo, se zangar com aquilo, né, reagir em relação àquilo que foi dito. Com relação à necessidade dos gostos também, né, a gente trabalhar os nossos gostos. Se a gente quer viver em atmosfera de paz e proporcionar paz, a gente também tem que dar uma direcionada nos nossos gostos, aprimorar o nosso gosto, porque é conflitante, né? Eu querer paz e ter assim um gosto direcionado para aquilo que é violento, para aquilo que é sanguinário, para aquilo que reflete a violência mesmo, quando essa violência está sendo utilizada como um elemento para promover justiça de alguma forma. Então a gente precisa trabalhar os nossos gostos, né? E os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades, porque esses impulsos, esses desejos, essas vontades são grandes agentes que subtraem a nossa paz. Eu quero paz, no entanto eu desejo ter tanto. Eu desejo às vezes ser tanto. E o ser aqui não é no desenvolvimento da criatura como espírito, mas é numa ambição cega de ocupar posições, ocupar assim, posições de destaque. Tudo isso subtrai a nossa paz. Nós, por desejarmos às vezes além do que temos condições de suprir nas nossas vidas, nós entramos num círculo assim de total falta de paz. Uma mente perturbada, uma mente que está preocupada com dívidas, uma mente que não consegue sentir sossego sem estar comprando ou sem estar querendo ser cada vez mais, ela não está em paz. E se ela não está em paz, isso acaba assim irradiando, né? Contaminando o ambiente que essa pessoa está vivendo. Isso contamina, assim como as boas energias, elas dissipam e elas são absorvidas pelos demais. As más energias, o desequilíbrio, a falta de paz também contaminam o ambiente à nossa volta. E as pessoas também absorvem essas energias, e se o ambiente íntimo delas também não está muito legal, a gente vai criando, ao invés de paz, uma atmosfera assim de desequilíbrio. A gente acaba sentindo aí com a reflexão ou com o caos que está dentro da gente. Então, se nós não trabalharmos o nosso ambiente íntimo, e esse é um mergulho individual, eu já disse anteriormente que a gente conta com amparo, a gente sempre tem pessoas com quem conversar, a gente conta com o amparo dos espíritos amigos, dos nossos benfeitores, com o amparo de Deus, né? Então a gente deve buscar eliminar, se o nosso ambiente íntimo está em caos, a gente tem que buscar dissipar as trevas, mergulhando em nós mesmos, tendo condições de apurar nossa visão para perceber quais são os gatilhos, quais são as causas que nos deixam desse jeito, que nos fazem viver em caos íntimo. E eis o porquê, né, da serenidade em torno de nós, ante os conflitos da esfera em que nos encontramos. Só assim, só fazendo assim esse processo de reforma, a gente vai conseguir alterar esse clima em nós, esse clima à nossa volta, e isso exige tempo. Muito bem, tem aqui uma dentre várias receitas, mas talvez uma que
ela é um consenso em diferentes credos religiosos, que é de se trabalhar a paz, o clima de paz, que depende da nossa conduta, da nossa ação consciente, fazer essa transformação em nós mesmos. Só que isso não é tarefa simples, porque nós somos, assim, desatentos. Nós não vivemos de forma muito consciente a nossa própria vida. Trabalhamos, nos alimentamos, nos asseamos, nos vestimos, agimos quase que num automatismo, porque falta, assim, talvez esse foco de nós para com nós mesmos. Estamos envolvidos em várias atividades, nas atividades do lar, nas atividades da vida profissional, nas atividades da vida em sociedade, e estamos assim vivendo um automatismo, meio que seguindo assim uma avalanche, sem parar, sem se dar o tempo necessário para que a gente consiga meditar, pensar, olhar para nós mesmos e entender o que nos faz felizes ou infelizes, o que nos faz sermos assim criaturas pacíficas ou criaturas mais não pacíficas, né? E nesse sentido entra Jesus, porque Jesus, segundo o que cremos, segundo o que nos é dito, foi o Espírito, a criatura mais perfeita que habitou nesse planeta. Então ele é um modelo, ele é um guia, mas ele é, sobretudo, a vinda dele trouxe um elemento muito interessante. Ele não veio como um professor dizer o que deveria ter sido feito. Ele veio fazer como se deve, né? Como deve ser feito. Ele exemplificou na própria existência aquilo que se espera da criatura humana, sabendo, é claro, da ignorância predominante nesse planeta quando veio, e sabendo também que essa ignorância ela não seria assim dissipada de uma hora, de um momento para outro. Então Jesus, grande conhecedor, espírito extremamente adiantado, mas que não foi criado pronto, que seguiu, né, uma trajetória não diferente dos outros espíritos, no sentido de ter sido criado como todo espírito simples e ignorante, mas por ter se adiantado nessa caminhada e ter como atributo aí, como responsabilidade governar a nossa esfera, nosso planeta, ele veio ensinar o caminho. Um exemplo, mas não só com exemplo, aqueles que puderam conviver com ele deixaram alguns relatos para nós nas escrituras sagradas, e depois aí com a doutrina espírita, o Consolador Prometido, as informações, né, encerradas aí através da doutrina espírita, o Consolador Prometido veio trazer assim, informações complementares que nos auxiliam no sentido de nós conseguirmos obter a paz, fazer com que a paz predomine no nosso planeta, e antes disso predomine em nós mesmos. Jesus teve esse papel. Se nós observarmos tudo que foi deixado aí nos evangelhos dos apóstolos, aqueles que estão lá nas escrituras sagradas, se a gente pegar o evangelho segundo o Espiritismo, que é uma interpretação daqueles evangélicos, assim, com um enriquecimento de informações trazidas por espíritos superiores, nós podemos perceber que aquilo que Jesus veio exemplificar e ensinar para a gente é basicamente um roteiro para que nós tenhamos paz em nós e nós sejamos agentes disseminadores da paz onde quer que estejamos, e dessa forma sejamos assim, potências ativas, transformadoras da realidade de onde estamos. Quer ver um exemplo? Eu tive a sacada de pegar o índice do Evangelho segundo o Espiritismo,
que, já organiza informações que estão lá espalhadas em diferentes pontos dos evangelhos dos 4 apóstolos, das escrituras sagradas, e também aquelas informações deixadas lá nas epístolas de Paulo, e fui dar uma vasculhada e anotei assim que a esmagadora maioria das informações que estão contidas no Evangelho são referências para a construção da paz em nós mesmos. Ali, quando fala de que ninguém pode vir ao reino de Deus sem nascer de novo, tem um capítulo que fala sobre isso, traçando, abordando essa questão da necessidade da reencarnação, dos processos de reencarnações consecutivas. Quando fala ali, bem-aventurados os aflitos, um capítulo que fala do Cristo Consolador. Quando fala aqui de reencarnação e dos bem-aventurados os aflitos, porque grande parte da massa que compõe a humanidade é de aflitos, sofre aflições, passam por dificuldades, Jesus está buscando a compreensão das criaturas que tudo isso é passageiro. Porque a gente viver sem compreender a razão do sofrimento que experimentamos, ou que está à nossa volta, isso tira a nossa paz. Parem e pensem, Se eu não vejo justiça em tudo aquilo que acontece na minha vida, ou onde eu estou inserido, como eu consigo ter paz? Então, fazendo essa abordagem, explicando da necessidade aí do renascer, de que a gente vai experimentando aqui as consequências das nossas próprias atitudes, mas que existe sim ali na frente uma luz, e acessar essa luz mais rápido ou de forma mais demorada depende exclusivamente da nossa conduta, procurando trazer explicação do porquê das aflições que atingem a humanidade, está se trabalhando a questão da paz. De gente, mesmo vivendo no turbilhão, mesmo vivendo com restrições, mesmo vivendo com limitações físicas, mesmo vivendo num cenário de injustiça social, aquilo tudo faz parte de um processo de educação e é temporário. Isso confere paz, isso confere tranquilidade. Quando pegamos outros capítulos do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, onde se foca muito na necessidade de humildade das criaturas, na necessidade de combatermos o orgulho em nós, a gente está trabalhando, Cristo aqui acaba trabalhando, nos instruindo em algo que tem total relação com a paz. Porque se nós não trabalhamos essa questão da humildade, se agimos de forma arrogante e somos orgulhosos, vaidosos, parem e pensem de como serão as nossas relações humanas. Quem é que gosta ou sente prazer, não é que não goste, mas quem é que sente prazer em conviver com criaturas orgulhosas, com criaturas que não têm humildade? É desagradável. E sendo desagradável, dificulta com que a paz e a harmonia predominem nas relações, quando há a falta de humildade e o orgulho. No capítulo em que fala em que bem-aventurados os que têm puro coração, que fala aqui também, na necessidade de termos controle sobre o que vemos e o que ouvimos, a pureza do coração, não deixar que o veneno que ainda está instalado em nós distorça tudo aquilo que a gente vê e ouve, a necessidade do controle sobre a nossa cobiça. Tudo isso está aqui nesse capítulo dos bem-aventurados os que têm puro coração, a necessidade de compreensão da motivação dos escândalos, daquilo de mal que ocorre no nosso planeta. Está tudo encerrado. E quando a gente trabalha essas questões em nós estamos trabalhando a paz em nós, trabalhando a paz em nós, a paz no mundo. Quando ele fala lá no capítulo, no Evangelho aborda, mas Jesus lá no sermão lá das bem-aventuranças, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a necessidade de não violência
diante das injúrias e das violências que cometem contra nós, a necessidade da afabilidade, da doçura nas nossas relações, a necessidade de sermos afáveis e doces com relação aos outros, porque é lei de ação e reação, é lei de causa e efeito. Se a gente age com afabilidade, com doçura, é como se a vida fosse um grande espelho, isso se reflete na gente. E a gente vai criando uma atmosfera de afabilidade e de doçura. E como é bom viver numa atmosfera de afabilidade e de doçura, da necessidade de paciência, de obediência, de resignação, tipo de não revolta diante daquilo que nos acomete, né? Por compreender que isso é passageiro, por compreender que isso faz parte de um processo de educação, compreender que é um mal que nos visita, na realidade pode, se bem interpretado e observado, se bem visto e bem ouvido, pode ser um grande bem, pode ser um grande impulso em nosso favor. Da necessidade do controle sobre a cólera. E pensem quantos conflitos, quantas mortes, quantos assim desacertos entre criaturas que perduram por séculos, milênios até, que tem por princípio a cólera, e a cólera que tem por princípio a falta de prestar atenção naquele momento em que ela se instala, pela falta de compreensão, por se dar ouvido àquilo que não deveria se dar ouvido, ou por se focar naquilo que não deveria nem chamar a nossa atenção. É claro que a gente não tem como desver, mas daí a dar ênfase, a dar importância àquilo que vemos e ouvimos, é total responsabilidade nossa. Quando ele fala que bem no capítulo aqui, dos bem-aventurados os que são misericordiosos, que aborda a necessidade do perdão, né, entre as criaturas, a necessidade da indulgência, da misericórdia, assim, diante dos atos falhos daqueles que convivem conosco, da necessidade do não julgamento dos outros. Tudo isso tem total relação com a paz. Quando nós considerarmos isso, refletirmos isso e pormos em prática isso, fatalmente seremos criaturas pacíficas. Também aborda a necessidade de amar o próximo como a nós mesmos, seja o próximo quem for, seja o próximo um criminoso, seja o próximo um inimigo, seja o próximo um perseguidor. Então, Cristo, né, nos orienta aí sobre os recursos disponíveis também no cumprimento da nossa missão. Além de trazer essas informações que permitem a nossa reflexão, a nossa boa conduta, traz outros instrumentos que nos auxiliam nesse sentido. Porque lá eu falei, pode aparentemente ser simples, mas não é tarefa fácil chegar nesse nível aqui. Então ele vem trazer a questão, né, a importância, abordar essa questão da fé, mas o instrumento da prece como um elemento essencial, o instrumento da vigilância constante sobre os nossos, não dos outros, sobre os nossos atos. Então vejam, são informações, são receitas e um instrumental que possibilitam, contando com o auxílio da espiritualidade superior, mas movidos pelo impulso do nosso próprio ser, nós conseguimos assim construir o clima de paz em nós e consequentemente nas nossas relações e consequentemente na humanidade como um todo. Se observar, se perceber, não deixando o cérebro botar panos quentes em nós mesmos, mas também não agindo como carrascos de nós mesmos, compreendendo nós como criaturas humanas, ainda primitivas, mas sim com um potencial de transformação de nós e do meio que vivemos gigantesco, que só depende de nós. Não existe milagre. Não existe milagre. Toda essa conquista
é fruto do esforço. Contamos com toneladas de misericórdia aí. Contamos com amparo que sequer cogitamos, mas depende de nós. Então, quando a gente olha o mundo violento, quando a gente gostaria que esse mundo fosse diferente, necessário é que olhemos para nós mesmos e percebamos assim o quão violentos ainda somos, mesmo que a violência que eu entenda como violência não seja, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes somos violentos sem percebermos o quanto somos violentos. Transformar isso em nós mesmos. Podemos ser violentos sem levantar a mão para ninguém, sem fazer agressão física com ninguém, mas tendo assim pensamentos, tecendo julgamentos que são violentos. Se procuras a paz, ouvidas as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fixes na certeza de que a vida encerra os germes da renovação incessante em si próprio, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Ouvida o lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, a fim de que lhes enxergues tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Ouvida as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. Ouvida o azedume e a incompreensão dos adversários, e esmera-te a conservar os amigos e irmãos que te apoiam as tarefas do dia a dia. Ouvida os assuntos que provoquem a mentalização de erros e tragédias da humanidade, e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos em que os homens hajam exaltado a sua natureza divina. Ouvida os fracassos que já te assediaram a existência e escora-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o futuro. Ouvida as lembranças amargas e mantém na memória os acontecimentos felizes que se erigiram na estrada alguma vez por motivos de euforia e plenitude espirituais. Ouvida as dificuldades que te entravem a marcha e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, ouvida todo o mal e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminho para as bênçãos de luz. Isso também é Emmanuel. Uma boa noite para vocês, que possam retornar aí aos seus lares, com essas informações e busquem, dar um mergulho mais fundo. A gente traz algumas informações assim por alto, mas compete a cada um também beber água em outras fontes e refletir sobre essa questão da paz, o quão dependente das nossas atitudes é a paz. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.